Circle of Inevitability, capítulo 1138. Sabedoria. Ao ver que o galo do sol poente agora tinha apenas uma cabeça restante, e não poderia fazer crescer uma nova por enquanto, os olhos da demônia de Ciano e Alena ficaram com uma tonalidade preta como ferro, refletindo as pálidas fraquezas do corpo do enforcado Alger. Ela evitou usar a investigação de fraqueza no livro de Latão, sabendo que estava além de sua capacidade de lidar. Em meio à investigação, a única cabeça restante no galo preto empoleirado no ombro de Helena soltou um canto agudo e malévolo. O enforcado Alger imediatamente sentiu uma força invisível puxando sua consciência e espírito para baixo, como se ele fosse um pôr do sol irreversível. Seus músculos faciais se contraíram incontrolavelmente, formando uma expressão sombria e odiosa. Afetado pela voz corrompida, ele começou a sucumbir à depravação. Entretanto, diferentemente do momento inicial, quando as três cabeças do galo preto simultaneamente trouxeram influências diferentes, deixando-o em uma situação perigosa, dependente de proteção passiva, Alger agora mantinha alguma margem de manobra. A depravação era um processo, não um evento instantâneo. Rei do mar por muitos anos, o enforcado Alger acumulou considerável experiência em alto escalão, o que ajudou a moldar o temperamento necessário para o caminho do marinheiro, também conhecido como o caminho do tirano. Com uma expressão severa, ele resistiu à tentação de ser depravado e, com grande dificuldade e determinação, ativou um de seus poderes Beyonder. Neste momento, Helena, a demônia de Ciano, já havia criado várias projeções espelhadas de si mesma, cada uma com um certo grau de poder, cercando o enforcado Alger. Todos os olhares se fixaram em sua figura. Ela estava prestes a completar sua maldição, uma maldição de demônia alimentada pelo fogo da destruição. Nesse momento, um tornado aterrorizante e visível surgiu em espiral ao redor do enforcado Alger, tendo-o como centro. O vórtice se expandiu em anéis, expandindo-se em todas as direções. Essa era a habilidade de nível semideus do caminho do marinheiro, furacão. E Helena e suas projeções espelhadas perderam de vista seu alvo em meio aos ventos palpáveis e uivantes. A maldição da demônia que ela estava prestes a desencadear perdeu seu meio. No olho do terrível furacão, o enforcado Alger, enquanto segurava a carta do tirano para elevar sua posição e seu senso de opressão, usou-a para ditar a segunda regra do livro de bronze de Trunsost. Este campo de batalha é uma terra de luz, um domínio de retidão. Toda depravação e maldade não encontrarão fundamento. Essa foi a aplicação de alto nível da capacidade do caminho do julgamento de promulgar leis e decretos, o que permitiu que várias proibições entrassem em vigor simultaneamente ao definir o ambiente. Em um instante, o campo de batalha sombrio, originário do mundo dos espelhos, foi iluminado por uma fonte desconhecida de luz. A cabeça do galo do sol poente pendeu sem vida com um estalo, incapaz de proferir palavras corrompidas ou emanar depravação. A demônia de Ciano e Helena também se viu incapaz de lançar maldições ou outras magias negras. Seu coração disparou enquanto ela observava os outros campos de batalha através de suas projeções no espelho, assimilando a situação geral. Sem hesitar, Helena, a demônia de Ciano, deu um passo para trás, preparando-se para atravessar o mundo dos espelhos. No momento em que ela formou essa intenção, o furacão uivante se despedaçou em incontáveis raios brancos prateados, explodindo com uma aura destrutiva e violenta que engolfou todo o campo de batalha, transformando-o em uma floresta de raios, levando à destruição inevitável. O enforcado Alger não deixou chance para a demônia de Ciano escapar do campo de batalha. Após libertar a tempestade de relâmpagos,
Agora livre da influência da depravação, ele suou enquanto manifestava laboriosamente a terceira regra do livro de Latão de Trunsost. Nessa fase, limitado por sua própria patente, mesmo com o apoio da Carta Tirano, quaisquer regras que ele estabelecesse tinham que ser derivadas das duas primeiras e não poderiam surgir do nada. Diante do ataque da Floresta do Raio em toda a área, a demônia de Ciano e Alena esboçou um sorriso radiante. Suprimindo o uso de sua habilidade de substituição de espelho, ela permitiu que a tempestade de raios destruísse seu corpo, deixando sua carne carbonizada e evaporando. Ela morreu deliberadamente dessa forma, escapando do campo de batalha através de seu espelho e retornando para um local escondido. As demônias da imortalidade que participaram desta batalha prudentemente deixaram seus espelhos fora desta região do mundo dos espelhos, em vez de levá-los para a batalha. Em um campo de batalha envolvendo múltiplos artefatos selados de grau 0, um espelho sem um artefato selado de grau 0 seria de pouca utilidade e seria melhor mantê-lo como um meio de garantir a fuga em um momento crítico. Quando a demônia de Ciano e Alena morreu dolorosamente na tempestade de raios, a terceira regra do livro de Latão de Trunsost foi concluída: entidades depravadas e malignas serão confiscadas. O corpo de Ialena foi completamente destruído e evaporou, mas o galo do sol poente permaneceu, caindo direto no chão. Reticências. Depois que seu corpo foi destruído por dentro por uma erupção de inúmeras espadas prateadas, a demônia de laranja retornou da aniquilação, capturando a carta eterna de Tamara e completando sua ressurreição. No momento seguinte, ela e a demônia de ouro sentiram uma poderosa supressão, enfraquecendo-as em todos os aspectos. Quando o Sol Derek finalmente compreendeu o cerne de sua retidão, as características do Mentor da Justiça foram plenamente reveladas. As habilidades Notário e Sem Sombra ganharam novas manifestações no nível Mentor da Justiça, aprimorando ações alinhadas com a retidão essencial, enquanto enfraquecem ou anulam aquelas que a contradizem. Desta vez, o Sol Derek participou desta operação para ajudar Lumian a aniquilar a seita das demônias e permitir o surgimento de uma nova grande existência para salvar o mundo. Esta era a sua justiça, a sua luz, o seu sol, e ele a estava colocando em prática. Qualquer coisa que obstruísse esse esforço era um ato injusto. Imediatamente depois, o Sol Derek usou Madame Julgamento como um meio para liberar outra habilidade da prova de glória. Pontos de luz ofuscantes irromperam da Madame Julgamento, ampliados pela Máscara de Salomão, em uma tempestade aterrorizante que destruiu tudo ao seu redor. Mas antes que isso acontecesse, a demônia de ouro, auxiliada pelo olho de Deus, previu os sinais e tomou sua decisão. A sabedoria sempre lhe permitiu fazer a escolha certa. Com um estalo nítido, ela usou ativamente sua substituição de espelho. Influenciada por ela, Demônia de Laranja também ativou sua substituição de espelho. O furacão de luz que se seguiu passou, devorando apenas 2 espelhos. Quando o furacão de luz diminuiu, as duas demônias do Imortalidade empunhando artefatos selados de grau 0 reapareceram em um canto. A batalha continuou por um tempo, sem que nenhum dos lados conseguisse uma vitória decisiva. De repente, a demônia de ouro transmitiu uma mensagem à demônia de laranja através de suas projeções no espelho. Mude o campo de batalha para a zona de matança. A zona de matança. A demônia de laranja ficou momentaneamente atordoada. Compreendendo rapidamente a intenção de sua companheira enquanto também monitorava os outros campos de batalha, ela direcionou a carta eterna de Tamara flutuando diante dela para mudar rapidamente seu padrão. O novo padrão retratava um fundo cinza esbranquiçado repleto de inúmeras cobras pretas.
À medida que a cena se desenrolava, o Sol Derek e Julgamento Shilderesha sentiram o ambiente se tornando cada vez mais ilusório, como se uma transformação fosse iminente. Imediatamente, o Sol Derek canalizou o poder da Coroa da Glória para a Madame Julgamento. Shil, por sua vez, golpeou com sua espada longa para baixo. Uma luz sagrada e resplandecente surgiu do vazio ao redor deles, formando uma barreira esférica resistente e pura, que protegia os dois portadores das cartas dos arcanos maiores, prendendo-os ao campo de batalha. Simultaneamente, a Julgamento Shil imbuiu a barreira com poder distorcido, redirecionando o deslocamento do campo de batalha para outro lugar. Ela concluiu que não seria sensato seguir passivamente a liderança das demônias para um caminho evidentemente anormal. E se esse lugar fosse o reino divino da demônia primordial? Se assim fosse, mesmo sem uma armadilha, ela e o Sol Derek não seriam capazes de aguentar. Como seu objetivo principal era ajudar Lumian a devastar a seita das demônias, em vez de matar alguém específico, era melhor jogar pelo seguro e se reagrupar com os vitoriosos aliados de outros campos de batalha para perseguir o inimigo mais tarde. Momentos depois, o ambiente ao redor deles se transformou. A barreira esférica formada por luz oscilou violentamente, como se tivesse sido atingida pela mais feroz das tempestades, mas permaneceu firmemente enraizada no campo de batalha atual. A demônia de ouro e a demônia de laranja, carregando seus respectivos artefatos selados, mudaram-se para a cena retratada na Carta Eterna de Tamara, e não retornaram ao mundo dos espelhos nem enfrentaram Julgamento Shil e o Sol Derek novamente. Elas fugiram. A portadora do Olho de Deus sempre previu mudanças na situação e tomou a decisão certa. Demônias da imortalidade são realmente difíceis de matar. Julgamento Shil murmurou em silenciosa admiração. Reticências. Dentro do mundo dos espelhos especial, Lumian cortou a demônia primordial no ar com a espada da destruição, usando a bandeira de sangue de Selinger como meio. A lâmina parecia carregar um indício da corrupção do rio da escuridão eterna, suas chamas negras contidas, mas cada vez mais aterrorizantes. Atrás de Lumian, seu exército de marionetes se dispersou repentinamente. Parte se moveu para as costas da demônia primordial, parte para a área acima dela, enquanto outros flanqueavam seus flancos e abaixo. Este era o teleporte. Cada marionete podia teleportar. Com 001, Lumian poderia compartilhar os poderes de Beyonder com sua equipe. A fonte da habilidade de teleportar era uma marionete metálica entre eles, imbuída de uma bênção de nível do próprio Senhor Tolo, um poder que durava apenas 3 minutos após ser ativado. A marionete ergueu um cajado feito de luz estelar, fazendo com que o vazio ao redor da demônia primordial se curvasse para baixo, formando uma gaiola para impedir sua fuga. A demônia primordial sorriu levemente ao ver isso e apertou a mão direita. Mais uma vez, um vórtice de caos envolvendo todas as cores e possibilidades surgiu ao redor de seu corpo, embora não tivesse mais o terror e a opressão de antes. Embora a demônia primordial não fosse mais uma deusa verdadeira por enquanto, ela ainda possuía uma singularidade, sua posição era inegavelmente real. Ponto.